Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 11 até o verso 23 nessa manhã. Hoje nós encerramos... Obrigado, meu irmão. Hoje nós encerramos o capítulo 2 dessa carta e eu quero te convidar a acompanhar a leitura juntamente comigo. Se você está sem sua Bíblia, o texto vai ser projetado nessas TVs aqui à frente. Você que acompanha online pelo YouTube, verá também em sua tela o texto sendo exibido para que você possa acompanhar juntamente conosco a leitura. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, a partir do verso 11, diz assim a Bíblia: Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade contra o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Senhor, é a Tua palavra, nós pedimos a graça do Teu Espírito Santo, a unção do Teu Espírito Santo, para ouvir a Tua voz através da exposição do texto bíblico. Que Tu fales e a nossa alegria seja discernir a Tua voz e seguir na direção que o Senhor nos aponta. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito provavelmente você já ouviu essa palavra, unboxing. Ela é muito dita ultimamente. Unboxing é uma palavra em inglês que pode ser traduzida simplesmente como tirar da caixa ou desempacotar. É uma expressão simples. Acontece que nos últimos anos as empresas descobriram a Unboxing Experience. O que é a Unboxing Experience? É a ideia de focar no encantamento do cliente desde a hora que ele segura a embalagem do produto que ele comprou e começa a abrir a caixa ou desempacotar. Se você aqui já comprou um celular da Apple, sabe o que eu estou falando. Se você já comprou um celular da Samsung, sabe o que eu estou falando. Quando você compra um notebook e abre, você sabe o que eu estou falando. A experiência de encantamento com os detalhes, com a beleza, com a estética, no simples processo de abrir uma caixa. Há incontáveis vídeos no YouTube de unboxing. A pessoa fazendo o unboxing do novo videogame da PlayStation, a pessoa fazendo o unboxing de um novo produto, a mulher fazendo o unboxing de um novo kit de maquiagem. Há incontáveis vídeos no YouTube para isso e há ofertas para todos os gostos. Por exemplo, se você gosta de leitura, você pode participar de um clube de livros por assinatura.
E aí você vai receber em sua casa uma caixa linda, personalizada, com livros especialmente selecionados para você. E aí quando chega o dia em que você entra em sua casa e vê que a sua caixa de livros chegou, você tem uma experiência. A caixa é bonita, e você quer logo abrir, e você quer logo ver o conteúdo que tem ali dentro, mas ainda há clubes de assinatura, de café, por exemplo. Você vai receber em sua casa uma caixa com pacotes de grãos selecionados de café especiais para você que gosta de degustar um bom café. Há clubes de assinatura de vinho, e o mesmo princípio acontece. Agora, imagine que esquisito seria se um leitor recebesse a sua caixa, abrisse, encontrasse ali livros excelentes, mas jogasse os livros de lado, e então começasse a abraçar a caixa, e cheirar a caixa, e falar: que caixa espetacular, que caixa linda. E mais do que isso, ele criticasse os outros que de fato abriram a caixa, pegaram os livros e agora estão lendo os livros que chegaram. Imagine o mesmo com café. Você pega os pacotes com os grãos, nem cheira, coloca de lado e fica com a caixa, e cheira a caixa e fala: que caixa maravilhosa. E o vinho, você nem joga para não quebrar, mas deixa num canto e fica com a caixa. Isso não parece louco? Que ideia absurda, Roberto. Mas é justamente contra esse tipo de coisa que Paulo vem alertando nessa carta aos Colossenses. Havia uma turma naquela cidade que amava mais a caixa do que o presente que vinha nela. Havia uma turma naquela cidade que amava mais a preparação, mais o embrulho, mais a prévia do que a coisa em si. E eles estão criticando e julgando duramente quem não faz o mesmo que eles. Eles estão criticando quem está olhando admirado para o presente, enquanto eles fazem as pessoas olharem para a embalagem, para o embrulho, para a caixa. Nós estamos falando daquelas pessoas que aparentemente amavam a embalagem bíblica, preparada por Deus, e que servia para mostrar que Jesus, o verdadeiro tesouro, o verdadeiro presente, viria. Mas o tesouro não era a caixa, o tesouro não era a embalagem, o tesouro era o seu conteúdo. E ainda pior, esses falsos mestres, como Paulo chama essas pessoas, não somente estavam descartando o conteúdo da caixa, não somente estavam diminuindo a beleza, a relevância, a glória do presente de Deus dentro da caixa, mas como também estavam adicionando outros enfeites naquela caixa, colocando coisas que Deus não havia preparado como prévia, ou como embrulho, ou como caixa para guardar o presente chamado Jesus. Eles estavam descartando Jesus, se apegando à caixa e adicionando enfeites na caixa. Por isso, aqui no texto que nós lemos, entre os versos 11 e 23, Paulo vai combater 3 tendências do ensino desses falsos mestres da cidade de Colossos. Paulo vai combater o legalismo, e ele faz isso dos versos 11 ao 17. O que era o legalismo? O legalismo se expressava naquela exigência feita por esses falsos mestres de que os gentios convertidos a Cristo também passassem pela circuncisão, também seguissem a dieta judaica, o calendário das festas judaicas e guardassem o sábado. Lembre-se, na cidade de Colossos, os crentes dessa cidade haviam sido convertidos do mundo gentílico, do mundo pagão. Eles não eram hebreus, eles não eram judeus, eles não eram monoteístas, eles não eram filhos de Abraão, eles não tinham a circuncisão, eles não tinham o calendário dos judeus seguindo em sua fé e em seus ritos. E agora, esses falsos mestres, inseridos inclusive dentro da igreja, diziam o seguinte: olha, que legal que você encontrou Jesus, que legal que você desembrulhou o presente de Deus, mas presta atenção em algo: durante toda a história, Deus foi preparando um cenário, e você não pode deixar todo o cenário para trás. Se você quer de fato ser salvo, e se você quer que a sua salvação seja completa, você precisa cumprir mais regras, além de Jesus. Paulo vai combater não apenas o legalismo, mas também o misticismo.
Ele faz isso nos versos 18 e 19, quando ele fala especialmente sobre a prática do culto aos anjos. Você leu o texto comigo? E Paulo fala isso, pessoas dedicadas, apegadas à adoração aos anjos e que alegavam receber novas revelações de Deus, novas visões. Então já naquela época tinha uma galera que curtia a pegada do culto de revelação. E Paulo combate um terceiro problema, uma terceira tendência do ensino dos falsos mestres na cidade de Colossos, que era o ascetismo. Então, legalismo, misticismo e ascetismo. O que era esse ascetismo? Envolvia a abstinência de alimentos. Não prove, não toque, não coma. Envolvia a abstinência de prazeres legítimos, inclusive biblicamente. Por exemplo, ser alegre, brincar, casar, ter filhos, formar família. Não, exigia-se um rigor ascético, uma espécie de um sacrifício que redundaria numa elevação, num caminho de superioridade espiritual e de maior comunhão com Deus. Além disso, eles tinham, como Paulo diz aqui no texto, nós vamos ver novamente, severidade contra o corpo. Ou seja, eles praticavam o autoflagelo. Eles machucavam o próprio corpo como um caminho para a santificação, ou que eles acreditavam ser a santificação. E como é que Paulo combate todos esses falsos ensinos? São 3 tendências. Esses discursos estão ali, disfarçados de discurso cristão, nas ruas da cidade, nas sinagogas, chegando nas igrejas, chegando aos ouvidos e no coração dos cristãos. Como Paulo vai combater isso? Ele combate fazendo os cristãos olharem para o presente de Deus e não somente para a caixa que envolvia. Eles deveriam olhar para Jesus, eles deveriam lembrar que Jesus é suficiente. Mais especificamente, Paulo os convida a olhar para aquilo que aconteceu num fim de semana de Páscoa, como esse que nós estamos. Quando Jesus foi crucificado, morto, sepultado, mas ressuscitou ao 3º dia. Esse que foi o maior acontecimento da história. É para essa cena que Paulo convida os seus leitores. É para entender aquilo ali não como quem assiste a um episódio de uma série ou quem tem acesso a uma história dramaticamente bem elaborada, mas como quem sabe que a própria vida depende do que aconteceu naquele final de semana em que Cristo foi condenado, crucificado e ressuscitou ao 3º dia. No texto que nós lemos, tudo isso começa a ganhar sentido. Tudo isso começa a ganhar força e beleza com a palavra que Paulo usa abrindo o versículo 11, a palavra nele. Veja comigo, ele diz aqui versos 11 e 12, nele, em Cristo, também vocês foram circuncidados. Lembra da acusação? Vocês são gentios, vocês não eram judeus, vocês não têm a circuncisão que o povo de Deus, os judeus, têm. Então agora, além de fé em Cristo, vocês precisam passar pela circuncisão. Era esse o ensino dos falsos mestres. E vem Paulo dizer para eles o seguinte: em Cristo, vocês também foram circuncidados. Não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Do que Paulo fala aqui? Paulo fala da união do crente com Cristo, nele, em Cristo. Paulo diz que essa união do crente com Cristo se deu quando cremos nele, quando cremos em sua obra salvadora na cruz. E que essa união do crente com Cristo se tornou evidente, ganhou notoriedade pública através do nosso batismo. Então note, queridos, a importância bíblica do batismo cristão. Uma vez que Paulo está dizendo que o batismo é o símbolo na nova aliança do que a circuncisão indicava na antiga aliança, ou seja, o nosso pertencimento a Deus, a nossa união com Deus. Se um hebreu no Antigo Testamento tinha orgulho de ser parte do povo de Deus e tinha aliança com Jeová, porque ele carregava em seu corpo a marca da circuncisão,
No Novo Testamento, Paulo está dizendo que o sinal do pertencimento de alguém a Deus através de Cristo é o batismo, que é o símbolo público do meu entendimento do que Cristo fez naquela cruz por mim e que me incluiu em sua obra salvadora. O batismo cristão proclama que quando o nosso Senhor foi sepultado, a nossa antiga vida de pecado foi com ele sepultada. O que Paulo chama aqui de o despojar da carne. Ele diz que essa é a circuncisão de Cristo, é o despojar da carne, é o morrer dessa carne do pecado. E em sua ressurreição, nós ressurgimos para uma nova vida, para uma nova natureza, para um novo coração, que não é mais escravo do pecado, embora ainda lute contra o pecado. Nós fomos livres do domínio do pecado, mas não da presença do pecado. Continuamos lutando com ele. Somos pecadores, mas o que Cristo fez, o despojar da carne, que Paulo fala aqui, e que o nosso batismo evidencia como um sinal, é: eu entendi que a obra de Jesus por mim foi suficiente para fazer de mim não mais um escravo do pecado, mas um filho da graça de Deus, salvo, redimido. E Paulo vai além. Já que os caras gostavam da caixa, Paulo vai abrindo mais ainda a caixa e lançando luz sobre a beleza do presente contido nela. Olha o que ele diz nos versos 13, 14 e 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Essa é uma expressão que Paulo usa muito comumente. Ele faz a mesma coisa na carta aos Efésios. Não havia vida em vocês. Não havia afeto por Deus, interesse por Deus, percepção de Deus, porque vocês estavam mortos e Deus foi até vocês e os vivificou em Cristo. Mas ele segue dizendo: ele nos perdoou todas as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Em geral, não temos muita dificuldade em associar a obra que Jesus fez na cruz com o perdão dos nossos pecados. E Paulo está dizendo: ele nos perdoou todas as transgressões, e louvamos a Deus por isso. Mas o que será que Paulo quer dizer quando afirma que ele cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária? Paulo aqui está se referindo a tudo o que a lei de Deus exigia, mas que nós não conseguíamos cumprir, e ficávamos então em débito com Deus, em dívida com Deus. Não somos seres autogerados, fomos criados por Deus. Deus nos criou para a sua glória. E o Deus que nos criou tem o direito de dizer que espécie de vida devemos viver. E Deus nos pede que vivamos a vida que Ele vive. Por isso, o problema não está na lei de Deus, que é santa demais. A lei de Deus é santa porque a lei é de Deus e Deus é santo. A lei não é um código comportamental alheio a Deus, mas é a expressão da vida que Deus vive. O problema está no fato de que nós somos pecadores, o que torna essa lei um escrito de dívida contrário a nós, porque quando a lei diz: não terás outros deuses diante de vocês, apenas ao Senhor teu Deus adorarás, nós não obedecemos, quando muitas vezes o nosso coração confuso eleva outras coisas ou pessoas à categoria e ao status de Deus da nossa vida. Aquilo sem o qual não há sentido viver. Aquele ou aquela sem o qual não há sentido viver. E quem deveria ocupar esse lugar? Somente a Deus, somente Deus. A lei, quando diz que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo, mas eu não consigo porque eu sou perdidamente apaixonado por mim mesmo. E o outro não passa de outro alguém, eu me torno condenável, e isso se torna um escrito de dívida. Mas o que Jesus fez, queridos? Jesus assumiu a nossa injustiça. Jesus assumiu como sendo dele a nossa desobediência, a condenação devida por nossa culpa.
Ontem à noite, nós colocamos em casa um filme para assistir, que eu já vi incontáveis vezes, e os nossos filhos não tinham assistido ainda. O Francisco não ficou assistindo muito, mas a Maria Luísa ficou assistindo com a gente. Você conhece aquele filme A Paixão de Cristo, que foi dirigido pelo Mel Gibson. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu acho assim, ótimo o roteiro, mas eu não gosto daquele filme, Roberto, sabe por quê? Ele é muito violento. É muito violento, a tortura de Jesus, como uma coisa, sabe, as feridas, a agressividade, os socos, os chutes. Você acha que foi diferente? Quando a Bíblia diz em Isaías que ele era um homem de quem escondíamos o rosto, sabe aquela cena, você não consegue nem olhar? Quando a Bíblia diz que não apenas deixaram seu corpo nu e feriram seu corpo, mutilaram seu corpo, bateram em seu corpo, como colocaram uma coroa de espinhos sobre sua cabeça e pegavam varas de pau e batiam contra a cabeça dele para que aqueles espinhos perfurassem ainda mais o seu crânio, a sua cabeça. E há um determinado momento em que a gente está vendo o filme, e aí a Maria Luísa não aguenta e faz um comentário, ela fala: pai, como é que ele aguentou isso tudo? Eu falei: filha, não é nem como ele aguentou, mas por que ele aguentou. Porque ela primeiro perguntou, como é que ele não morreu antes? Como é que ele suportou isso tudo? Eu disse: filha, porque ele não morre, ele se entrega. A Bíblia diz, nas palavras do Senhor: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Ninguém toma a minha vida. Então, pai, por que ele aguentou aquilo tudo? Por você e por mim. O castigo que nos traz a paz, diz a profecia de Isaías, estava sobre ele, então ele entregou a sua vida em nosso lugar, ele pagou pelos nossos pecados. Então, o que Paulo diz que ele faz? Paulo diz que Jesus crava naquela cruz a acusação que nos era contrária, como quem diz: está pago. Como quem diz, tudo o que a lei, que é santa e justa, porque reflete o caráter de Deus, pede do Roberto e coloca o Roberto em dívida, incapaz de cumprir, eu cumpri no lugar dele, eu o represento, eu sou o salvador dele, eu pago pela culpa dele e ofereço a ele a minha justiça agora pertence a ele. E aí diz o texto que ele despojou poderes e autoridades. Eu gosto de uma outra versão desse mesmo texto que diz que ele despojou principados e potestades, porque esses poderes e autoridades que Paulo está falando aqui não era poder e autoridade política, não eram poderes e autoridades humanas, mas aqueles poderes e autoridades espirituais que nos acusam. Sabe aquela voz que vai dizer a você o tempo todo que você não consegue, que é impossível que Deus te ame, que é impossível que Deus tenha paciência com você devido aos seus múltiplos tropeços, às suas falências morais, aos seus desvios comportamentais, e aquela voz acusadora vai diminuindo o teu coração constantemente. O que Paulo está dizendo que Jesus fez foi tornar esses acusadores, fazer desses acusadores um espetáculo público na cruz. Jesus os envergonha, Jesus constrange aqueles que nos acusam de algo. Por quê? Porque ele é suficiente. A obra que ele fez para nos representar, para nos perdoar, para nos santificar, para transformar a nossa vida e para nos tornar de fato filhos e filhas de Deus foi suficiente. Então ele calou e envergonhou todas as vozes que se levantam para nos acusar. Diante disso, Paulo diz que aqueles que estão unidos a Jesus são livres. E eles já têm em Cristo tudo o que necessitam para o acesso a Deus e para a comunhão com Deus. Você percebe como Paulo tira o olhar das pessoas para os adereços da caixa e faz elas olharem de novo para o presente? Olha, tudo que o Antigo Testamento revelava e apontava, sinalizava para ele, o presente de Deus veio, é Cristo, o Senhor é o Salvador. Olhem para o que ele fez na cruz, olha a glória e o poder de sua ressurreição. O que ele fez foi suficiente, e essa é a razão para, na sequência do texto, ele alertar aquelas pessoas e também a nós sobre dois cuidados necessários.
Uma vez que Cristo é suficiente, uma vez que nós estamos unidos a Jesus, 2 cuidados são necessários. Primeiro, os que estão em Cristo devem ter cuidado para não cederem ao legalismo. E ele continua rondando as nossas vidas, mesmo em nossos dias. Olha o que diz o verso 16 e também o verso 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Queridos, a pergunta com a qual os cristãos colossenses estavam sendo questionados, e que nós também somos muito frequentemente, era essa: Jesus basta? Só Jesus? Mas então é só crer nele, é só entender que ele foi o substituto perfeito do pecador na cruz, e então seguir os seus passos, caminhar com ele, receber gratuitamente a nova vida que ele nos deu, o novo coração que ele nos deu, e andar em seu caminho. Basta isso. E Paulo vem ao longo da carta insistindo na supremacia de Cristo. Não há poder acima do dele. Ele vem insistindo que Jesus é superior a todas as coisas e que Jesus é suficiente, ou seja, que quem tem Cristo tem tudo. Não se trata de só Cristo. Se trata de em Cristo há plenitude. Em Cristo há tudo. Por isso aqui ele combate essa tentativa, queridos, de guinada em direção ao judaísmo. Era o aspecto judaizante da falsa doutrina, do falso ensino na cidade de Colossos, que dizia que aqueles gentios, agora convertidos a Cristo, precisariam completar a salvação com práticas judaizantes. Olha, Jesus te salvou, isso é maravilhoso, agora você crê em Cristo, que coisa boa, mas lembre-se, nós não comemos carne de porco. Jesus te salvou, isso é maravilhoso, mas lembre-se de uma coisa, nós celebramos as festas que Deus deu ao seu povo. Páscoa, tabernáculos, festa da colheita. Olha, Jesus te salvou, isso é maravilhoso, mas lembre-se, nós consagramos o sábado como o dia santo, guarde o sábado. E como Paulo mesmo diz, essas coisas eram apenas sombras do que haveria de vir. A embalagem. Sabe o que Paulo está dizendo, queridos? Ele está dizendo que todas essas coisas apontavam e sinalizavam para aquilo que é perfeito e que viria, que é Cristo. Imagine que você marca um encontro com alguém, e à medida que você vai chegando ao ponto de encontro e o sol está contra o seu rosto, você vê uma pessoa vindo ao longe, mas você só consegue perceber a sombra dela. O sol é muito forte, você consegue perceber a silhueta dela, mas à medida que ela vai se aproximando, a sua imagem vai se tornando mais clara, até que você consegue ver o seu rosto. Você se imagina voltando para essa pessoa e dizendo: olha, por favor, pode ir um pouquinho mais para lá, porque eu prefiro continuar olhando a sua sombra. Você vê mais claramente com a pessoa perto. O que Paulo está dizendo é que todas essas coisas eram sombras, sinais do Cristo que viria. Cada aspecto da lei, cada ato de consagração do povo do Antigo Testamento que os fazia cuidar da dieta, da alimentação com relação a algo, evitar algo, seguir determinados calendários, tinha a ver com uma revelação do ser de Deus e da obra que Cristo tornaria completa mais à frente. Por isso Paulo está dizendo, todas essas coisas são sombras. Por isso ele diz, não permitam que isso aconteça, porque a realidade está em Cristo. A realidade não está nessas coisas, a realidade está em Cristo. Lá em Romanos, no capítulo 10, verso 4, Paulo diz que Jesus é o fim da lei. No sentido de que Jesus é o cumprimento da lei, e Jesus era aquele a respeito de quem a lei apontava. Imagine que você vai fazer um voo doméstico amanhã. E você vai para o Newton Santos, olha. Newton Santos é o estádio do Botafogo. Dá para fazer uns voos interessantes ali também, de vez em quando, mas não. Você vai para o Santos Dumont, que está bem cheio nos últimos dias. E aí você vai embarcar para São Paulo, você comprou sua passagem e você sabe o que é preciso para viajar. Sair do Rio para São Paulo, basta o comprovante da sua passagem e um documento de identificação. Está tudo certo, você recebeu um e-mail dizendo isso, você está com tudo pronto. E quando você chega no aeroporto, você vai no guichê da companhia aérea, a pessoa te pede o seu diploma universitário, te pede seu certificado de vacinação,
te pede seu comprovante de declaração de imposto de renda e você começa a ficar perturbado, porque a pessoa diz que sem aquelas coisas você não pode viajar para São Paulo. E você diz, mas só a identidade não basta? Porque foi isso que me disseram. Não, de forma alguma, você tem que ter a sua identidade, a passagem, o seu comprovante de vacinação, o seu diploma universitário e também a sua declaração de imposto de renda. Era exatamente isso que os falsos mestres estavam fazendo. Eles diziam para as pessoas que para embarcar na vida cristã, só Jesus não bastava. Eles precisavam de Jesus e algo mais. E, queridos, o legalismo continua fazendo a mesma coisa até aos nossos dias. Uma pesquisa recente saiu nos Estados Unidos, não tem um mês, feita estudando o fenômeno do esvaziamento das igrejas cristãs nos últimos 10 anos nos Estados Unidos. A redução do percentual dos autodeclarados cristãos protestantes na América, protestantes e católicos, diga-se de passagem, era a pesquisa. E para o assombro de alguns, mas não de todos, a percepção que se tem é que no nosso tempo, a causa principal do abandono da fé das pessoas não é o florescimento daquilo que preocupou durante muitos anos e deve continuar sendo preocupação para nós, chamada teologia liberal, que esvazia os milagres, que esvazia aquilo que racionalmente não pode ser explicado no âmbito da fé. Mas, pasmem, o que mais era indicado como motivo gerador do distanciamento das pessoas das igrejas cristãs era o legalismo. A imposição de coisas que Deus não pediu das pessoas, mas que as pessoas são exigidas em algumas instituições e lugares. É aquela declaração de que Cristo não é suficiente para transformar teu coração, redimir tua vida, mudar tua história, moldar teu caráter. Você precisa de Cristo e de mais outras coisas que é você que vai realizar. Segundo cuidado que Paulo diz aqui, é que os que estão em Cristo devem ter o cuidado para não caírem nem no misticismo e nem no ascetismo. Olha os versos 18 a 23, os últimos que lemos. Mais uma vez ele começa dizendo, não permitam. Perceba que o conselho é para uma posição de defesa do seu próprio coração e da sua própria consciência. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e a sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unida à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submeteriam a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Paulo está dizendo que há um perigo, há uma espécie de caminho místico, não autorizado pela palavra de Deus, não embasado na vontade de Deus e que está ganhando espaço entre as pessoas daquela cidade. E ele diz que é falsa humildade. Então, tem uma expressão aparentemente cristã da humildade, mas é uma humildade falsa. Ele fala que tem adoração de anjos, ele fala que são pessoas de mentes carnais, que se tornam orgulhosas, aquele pior tipo de gente que se acha, que é o tipo espiritual. Porque Paulo está dizendo, eles contam detalhadamente as suas visões, aquilo que eles dizem que Deus está dando a eles, e a sua mente carnal as torna orgulhosas. Eles são pretensos mestres e guias espirituais que sabem, ouvem mais do que você e do que eu, e sobre isso Paulo diz, não permitam ao coração de vocês dar ouvidos a essas coisas. Por quê? Porque o ensino deles pretende desqualificar vocês e a fé de vocês em Cristo.
É como se eles fossem juízes de uma competição, dizendo o seguinte: vocês não podem concorrer ao prêmio, porque vocês não fazem as coisas que são necessárias para concorrer ao prêmio. Vocês dizem que têm fé, vocês dizem que confiam em Cristo, e isso é bom. Mas vocês não adoram os anjos como nós adoramos os anjos, vocês não seguem as nossas visões e as nossas revelações vindas da parte de Deus como nós entregamos a vocês. Então não, sem seguir essas coisas, sem se absterem de alguns prazeres que embora Deus não proíba, Ele verá o sacrifício de vocês e há de recompensá-los mais, sem fazer esse autoflagelo contra o próprio corpo para que vocês se santifiquem e mortifiquem a carne de vocês, vocês não vão receber o prêmio. E Paulo está dizendo: não permitam que eles sejam árbitros da vida de vocês, não permitam que eles regulem dessa forma. A falsa humildade que Paulo diz aqui se baseia naquela visão de quem diz assim: olha, Deus é tão grande, Deus é tão santo, tão ocupado, que eu vou buscar um intermediário que me represente diante dele. E aí o que eles faziam? Eles cultuavam os anjos, porque os anjos não são seres humanos, mas também os anjos estão abaixo de Deus, mas eles servem na presença de Deus. Então vamos criar aqui um culto aos anjos, porque se Deus é tão santo, se Deus é tão grande, se Deus pode estar tão longe, os anjos estão mais perto. Vamos cultuar aos anjos, mediadores. E hoje, queridos, será que não tem, se não há em nosso tempo mensagens, pregações e ensinos e pessoas que buscam mediadores para chegar a Deus, entendendo que Cristo não basta? De onde eles tiravam essa ideia de adorar aos anjos, Roberto, que Paulo coloca aqui, das supostas visões que eles alegavam receber diretamente de Deus? Veja o texto. Paulo diz que eles contam detalhadamente as suas visões. É o típico caso de alguém que chegava diante do povo dizendo assim: eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, Deus me mostrou algo, e Deus me disse que nós precisamos fazer isso, isso e aquilo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: isso que Deus te mostrou, isso que Deus te disse, tem base naquilo que Deus revelou de si mesmo, que Ele entregou aos profetas e aos apóstolos? Não, não, não. Deus continua falando. Deus falou com os profetas, Deus falou com os apóstolos, e agora Deus fala comigo. E Deus está me entregando novas revelações, e eu estou te dando novas revelações para que você siga. Queridos, se uma visão vem contra a palavra de Deus, que por exemplo diz: somente ao Senhor prestarás culto, e eles ensinavam adoração a anjos, como é que essa visão pode vir de Deus? Como é que Deus vai dar a alguém uma espécie de revelação que é contrária à sua própria revelação, à sua própria palavra? O nosso porto seguro, irmãos, não está em visões. O nosso porto seguro está na palavra revelada de Deus. E esse misticismo sem Deus levava também a uma prática de rigor ascético que Deus não pedia. Eram regras: não toque neste alimento, não prove desta comida, não manuseie esse tipo de animal, porque essas coisas são impuras. Olha, afaste-se de alguns prazeres, por mais que sejam legítimos. Não se case, não tenha filhos, fuja da cidade, corramos para os desertos e vamos buscar a Deus. Vamos maltratar o nosso próprio corpo. E a lógica deles era simples, porém falsa. Deus não exige essas coisas, mas é claro que Deus vai ficar feliz. Quem sabe Deus fica impressionado se eu deixar de lado coisas lícitas para servi-lo. Olha, Deus, o Senhor está vendo, né? Eu sei que o Senhor se agradou muito do sacrifício de seu filho na cruz por mim, mas veja, eu tenho uma obra do seu filho a meu favor, mas veja o meu misticismo. Veja, Deus, como eu fujo desse mundo. Eu não convivo com as pessoas, eu não quero nem estabelecer família, nem ter filhos, porque esse mundo é vil e mau. Eu quero correr para as montanhas e viver como um ermitão solitário em busca de Deus e da companhia de Deus. O que faltou ao bonito entender é que Jesus disse: eis que eu vos envio como ovelhas
para o meio de lobos. Vocês não são do mundo, como eu também não sou, mas eu os envio para o mundo. Jesus nunca chamou os seus discípulos a uma espécie de fuga ascética da realidade, para que possamos viver vida mais espiritual. E assim eles ensinavam e proibiam coisas que Deus não ensinava e não proibia. Uma santidade que era alcançada punindo o próprio corpo. Paulo vai dizer, isso não tem efeito algum contra a imoralidade. Uma consagração que se conquista isolando-se da vida entre as pessoas e fugindo para locais pouco habitados para ali buscar a Deus. E Paulo diz que essas coisas não têm o poder de refrear os impulsos da carne. Ele as chama de aparência de sabedoria. Por quê? Por que Paulo diz que essas coisas têm aparência de sabedoria? Porque essas pessoas, de alguma forma, ao ensinar isso, se julgavam mais sábias do que o próprio Deus. Porque se Deus, que é Deus, não pede nem exige essas coisas, por que o homem exige? Ele é mais sábio que Deus. Então Paulo fala, é a aparência de sabedoria. E ele vai nos dizer que o que tem eficiência para a santificação e o crescimento, mais uma vez, é a união com Jesus, que ele chama de o cabeça, no versículo 19. Não é pelo legalismo, que adiciona regras, não é pelo misticismo, que acrescenta visões e revelações, não é pelo ascetismo, que impõe limitações. Essas coisas nos fazem amar o embrulho. Essas coisas nos fazem esfregar a caixa contra o peito e ficar sentindo o cheiro da caixa, mas desprezar o presente. Nós já recebemos de Deus aquilo que o Evangelho revela como o presente mais do que suficiente para a nossa vida: Jesus, Cristo basta. E é isso que Paulo ensina: Cristo basta. E você e eu precisamos ter o cuidado para, no nosso cristianismo, não pendermos nem para o lado do legalismo, nem para a licenciosidade na outra ponta. Não pendermos nem para o misticismo que nos faz falar, ensinar e ver coisas que Deus não está falando nem mostrando, nem pedindo que ensinemos, nem cair para o outro lado, para uma espécie de frieza que cauteriza o coração. É preciso ter, como dizia Jonathan Edwards no passado, luz na mente e fogo no coração. É preciso ter entendimento, porque a nossa fé se comunica sim com a nossa capacidade de compreensão. Nós não vamos apreender tudo sobre Deus, porque Deus é maior do que nós e Deus é mistério, mas a nossa fé não é salto no escuro da irracionalidade, nem tampouco a nossa fé é algo que se traduz apenas como um discurso que a gente concorda intelectualmente, mas que não tem o poder do fogo, de queimar, transformar e refazer corações e vidas e sentimentos e histórias. Então a gente só tem esse eixo de equilíbrio quando nós ouvimos e cremos no Evangelho, que fala que Cristo basta, Jesus é suficiente, e em Jesus eu encontro tudo o que eu preciso para viver a vida que Deus me chama a viver, inclusive a graça necessária para viver essa vida. Vamos orar? E eu quero chamar também aqui à frente a banda para que se posicione, para que nós possamos cantar uma última música encerrando esse momento nessa manhã. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, obrigado por Tua palavra, obrigado porque o Senhor nos ilumina o coração diante do texto bíblico, para que possamos crer que aquele que viveu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia por nós, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é totalmente suficiente. Nele nós encontramos toda a plenitude da vida que necessitamos. Tem misericórdia de nós, Senhor, quando nos pegamos a aspectos da Tua lei, que é santíssima, mas que se cumpriu em Cristo Jesus, e fazemos disso um muro que impede as pessoas do acesso à Tua graça, à Tua glória e ao Teu amor. Ajuda-nos, Senhor, a não diminuir
O poder da obra realizada por Cristo, que morreu, sangrou naquela cruz por nós, foi ferido, envergonhado e humilhado para nos justificar e dizer que sobre as nossas vidas não há mais condenação. Então, Senhor, não há quem possa condenar aquele que efetivamente está unido a Cristo. Mas ajuda-nos, Senhor, também a entender que a nossa união com Cristo jamais nos permitirá uma espécie de vida paralisada, anestesiada nesse próprio mundo, ou como quem não é transformado, ou não muda jamais, ou não é incomodado pela realidade do pecado, porque entendemos que o pecado pendurou o Senhor naquela cruz. Não queremos brincar, banalizar, domesticar ou fazer gracejos com aquilo que custou a vida do nosso Senhor e Salvador. Por isso, aquele que está unido a Ti amará viver a vida do Senhor e contará com a Tua graça para viver essa vida. Livra-nos, Senhor, dos falsos ensinos. Livra-nos, Senhor, do legalismo que nos torna cauterizados e frios diante de Deus. Livra-nos, Senhor, do misticismo que nos faz amar uma espécie de experiência que não tem amparo nenhum na Tua palavra, que é a revelação suficiente para nos aproximarmos de Ti. E livra-nos, Senhor, dessa visão tola de um ascetismo, de um rigor contra a própria vida, que na verdade está baseada no desejo de impressionar a Deus, como se a obra de Cristo depositada sobre as nossas vidas, a justiça de Cristo que nos veste, não fosse suficiente. Ajuda-nos a amar o Senhor, ajuda-nos a amar o Evangelho e a viver pelo Evangelho e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.